nós falamos aqui, estamos falando o mês todo sobre o Espírito Santo. Falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Domingo passado nós falamos sobre o dom e a variedade de línguas, né? Você orou em línguas essa semana? Ore, pratique, esteja fazendo isso. Se a palavra de Deus ensina é porque é bom para a gente, né? Você aprendeu, nós aprendemos. E hoje nós vamos falar do poder ao propósito, né? Da promessa ao propósito. E eu quero ler Atos 1:8. Estamos incentivando também a trazer Bíblias, a estar com a sua Bíblia aí. Nós não estamos idolatrando a Bíblia, isso não é idolatria, isso é para que cada pessoa preste mais atenção na sua leitura, acompanhe quando nós estamos, né? Ainda que tenha o data show, tudo é muito bom, né? Mas o data show falha às vezes, então a gente precisa estar fazendo com que cada vez mais eu entenda a palavra de Deus, tá? Então, diz assim, a palavra de Deus em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Espírito Santo, obrigado por estar aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Pai querido, que a tua palavra venha, Senhor, transformando, mudando, renovando a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, que nada e nem ninguém tire a nossa atenção desse alimento que está sendo proposto a nós aqui. Assim nós cremos, amém e amém, Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós cantamos agora Espírito Santo, meu amigo, né? Nós cantamos também que eu sou casa, lugar de Deus, morada de Deus. O Senhor Jesus em Atos 1:8, Ele está dando uma promessa e dizendo: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Essa é uma promessa cumprida ou que vai se cumprir? O que você acha? Será que essa promessa já se cumpriu ou ela vai se cumprir? Qual é a sua opinião? Aliás, a nossa opinião diante da palavra de Deus, ela não quer dizer nada, você sabia? Porque o que vale é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus mostra que essa promessa já se cumpriu, e nós lemos domingo passado aqui. Nós lemos domingo passado o cumprimento da promessa. E diz: vocês receberão poder. E receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Essa é a promessa. Nós temos aqui uma promessa cumprida. E ela foi cumprida já na minha vida, na sua vida. É uma promessa que já está em nós. Diga assim: eu já recebi a promessa. Amém. Nós somos moradas de Deus. Vocês receberão poder ao descer sobre vós. Aonde está o poder? Em nós. Porque nós já recebemos o Espírito Santo. O poder, ele não virá. O poder já está em você. Glória a Deus. Por isso esse mês que vem nós estamos, ainda falta mais 4 mensagens dessa série do Espírito Santo, nós vamos fazer outra para a gente entrar agora nesse entendimento do poder de Deus. Por isso mês que vem nós vamos falar sobre inabaláveis. Fé que não se abala, casa que não se abala. Vamos em nome de Jesus entender como a palavra de Deus faz com que você, meu irmão, você, minha irmã, seja um filho de Deus inabalável. Todas as coisas dessa terra são abaláveis, menos a igreja de Jesus. Menos a igreja. E a palavra de Deus diz então aqui, e é uma promessa cumprida para mim e para você. Agora você imagina esse grupo de irmãos que estavam ouvindo isso. Esse grupo de irmãos estava ouvindo essa palavra do maior evento que a terra ia ter, que é Deus descer e morar no homem. Não teve outro evento maior. O maior evento da terra foi Deus descer, deixar o seu trono, vir morar em Jesus de Nazaré. Depois Jesus de Nazaré morre, ressuscita, ascende aos céus, e o mesmo Espírito que estava em Jesus de Nazaré está agora na soledade.
está agora no Leandro, está na Priscila, no irmão Eliseu. O mesmo Espírito que estava em Jesus de Nazaré está em você agora. O mesmo pastor, mas não tem nem um pouquinho menos de poder, não. É o mesmo Espírito. Levanta sua mão assim e diga: Ele habita em mim. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele habita em você. Aleluia, Jesus. Esses homens viram o impossível acontecer. Deus morar no homem. Nós agora entendemos pela revelação do Espírito Santo a mesma coisa, que Ele mora em nós. Jesus sabia o que eles precisavam, Jesus sabe o que nós precisamos, Jesus sabe, e Ele sabia que não era mais uma teologia ou um treinamento que eles precisavam, ainda que tudo isso é bom, a gente estudar a palavra de Deus, a gente ser ensinado como servir, como evangelizar, como nós falamos aqui quinta-feira, tudo isso é bom, mas o que eles precisavam era algo mais. Algo que as pessoas olhassem e diziam assim: isso não é de homem, isso só pode ser de Deus. Que era o poder de Deus na vida deles, era o Espírito de Deus na vida deles. E eu e você também somos assim. Vai ter horas que você vai falar com alguém e as pessoas vão dizer: não pode sair dele isso aí, só pode ser Deus falando através dele. Você recebe isso, amém? Vai ter horas que você vai falar com seus amigos, familiares, e você vai chegar na hora certa, no dia certo, com o milagre que essa pessoa precisa, porque Deus mora em você. Nós somos os agentes de Deus na terra, nós somos a igreja do Senhor. Nós é que na antiga aliança tinha a arca da aliança, que eles tinham que carregar a arca, e aonde a arca ia, Deus dava vitória para o povo. Ali estava a presença de Deus naquela caixa de madeira. Ali estava a presença de Deus. Deus sai daquela caixa de madeira e vem habitar em nós. E agora não é mais uma arca que aonde chega tem a presença de Deus. Agora está a presença de Deus aonde chega o Rudinei, aonde chega a irmã Zaida, aonde chega o João, aonde chega você, meu irmão. Ali está a presença de Deus. Antes era a arca, agora é você, é eu. Nós que somos os portadores da presença de Deus. Eu sempre aonde eu chego, eu digo para a pastora: viu que quando a gente chegou tinha pouquinha gente, agora já tem mais gente? Quando a gente chega num estabelecimento, né? Você chega para comprar num mercado, preste atenção como aonde você chega é abençoado, irmão. Você chega para comprar no mercado, tem uma pessoa caminhando nos corredores, você chega ali, quando você vê tem 5, 6, 10 pessoas naquele mercado, você chega e abençoa. Aonde você chega, abençoa. Você chega e conversa com alguém com semblante caído, triste, tantas coisas que está passando na vida. Você começa a conversar com a pessoa, já tem brilho no olho dela, porque você carrega a presença de Deus. Aleluia. Saia daqui hoje sabendo, você foi o alvo do amor de Deus por completo. Ontem lá em Nova Hartz eu preguei sobre a revolução do amor de Deus. A maneira que Deus nos amou, e todos nós recebemos o Espírito Santo porque Ele nos amou. Primeiro fomos resgatados lá da lama, lá da onde ninguém queria estar, nem nós queríamos estar, mas lá nós fomos resgatados porque Ele olhou para nós e nos amou mesmo sem merecer. Ninguém de nós merecia, ninguém aqui era bom o suficiente para Deus amar, mas lá onde nós estávamos, Deus nos amou, nos resgatou. E não bastou só isso, Ele só não nos resgatou, mas Ele ainda colocou Ele mesmo dentro de nós. É muito amor derramado em nós, irmãos. Homens que estão aqui, você é homem com a presença de Deus na tua vida. Mulheres que estão aqui, você é mulher com a presença de Deus na tua vida. Os jovens, as crianças, nós temos a presença de Deus em nós. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Era isso que eles precisavam. Eu quero falar aqui primeiro sobre qual é a fonte do poder, né? De onde vem o poder? De onde que esse poder vem? Será que é de ser bom, de eloquência? Isso convence muitas pessoas. Muitas pessoas, quando ouvem um pregador eloquente, diz: olha aí, presença de Deus. Sabe que foram fazer um teste? Isso é verdade. Fizeram um teste numa igreja pentecostal.
para ver como seria a reação das pessoas, né? Como seria a reação das pessoas. Eu não lembro direito assim, como era o cara que ia fazer o teste, mas eu acho que era algum teólogo, alguma coisa assim, que não era muito cristão. Mas ele foi fazer um teste na igreja. Nem pregador era, eu acho. Mas ele subiu no púlpito com o microfone e começou a dizer assim: eu estou vendo anjo aqui, eu estou vendo arcanjo aqui, eu estou vendo demônio saindo aqui. E começou a falar e a igreja explodiu, irmãos. Explodiu, gritando: olha, esse homem tem unção de Deus. Mas na verdade não era nada. Era um teste que estava fazendo para ver se as pessoas caem no conto do vigário, como se diz. Nós temos que entender que o Senhor, Ele não quer, às vezes você não precisa de muita eloquência, ainda que isso seja bom. Mas o que Ele quer que eu e você expressemos é a glória de Deus na vida das pessoas. Ontem nós tivemos um problema no microfone lá. A hora que eu fui falar, eu disse assim: irmãos, não se preocupem com isso. Porque Deus, Ele não quer saber se hoje vai ter um bom desempenho aqui do pregador. Ele só quer saber se o pregador vai trazer a palavra viva que transforma a vida deles. Então não é sobre desempenho, é sobre a palavra que nós estamos recebendo. E a palavra que nós estamos recebendo nesta noite está dizendo que a fonte do poder não é a eloquência do pregador. Que a fonte do poder também não é a nossa força de vontade, ainda que isso seja bom. Mas a fonte do poder não é a minha força de vontade. Não é também ser bem carismático. Tem gente que acha que pessoas cheias de Deus é porque são muito carismáticas. Pessoas, que são fofinhas. Ela é fofinha com todo mundo. Eu tenho falado para os líderes, nós não precisamos ser fofinhos, nós temos que pregar a verdade. É a verdade que transforma, não é você ser fofinho. Todo mundo gosta do irmão, todo mundo gosta do pastor, todo mundo gosta da irmã, todo mundo gosta do líder. Não. Se fosse assim, não tinham matado Jesus. Se fosse assim, não tinham prendido Paulo e Silas, porque eles falavam a verdade. Você quer a verdade que transforma a sua vida, ou você quer que seja um fofinho com você? Eu quero que transforme a minha vida com a palavra. Eu quero sair daqui diferente. Então a fonte do poder não é o carisma, não é vários treinamentos que a gente faz, ainda que também seja bom, ainda que a gente também precisa ser gentil com as pessoas, mas tudo isso não é a fonte do poder. A palavra de Deus diz: receberão poder ao descer o Espírito sobre vocês. A fonte do poder é o Espírito de Deus. Ele é a fonte do poder. É dele que vem o poder, é dele que vem o amor de Deus que pode transformar a vida das pessoas através de nós. A Bíblia diz que a fonte do poder é o próprio Espírito de Deus, que capacita a gente comum como eu e você para fazer coisas extraordinárias. O Espírito de Deus capacitou você para fazer coisa extraordinária. Não tem, às vezes, não tem como acontecer alguma coisa, mas você chega e acontece algo que a gente chama de milagre. Você chega nas casas, às vezes, sem perspectiva de mudança, mas você chega com a palavra de Deus ali e há milagre. Sexta nós tivemos uma experiência, irmãos, obrigado, os irmãos de Taquara estão aqui hoje, né, do nosso grupo. Esses irmãos são da nossa igreja, irmãos, são do nosso grupo lá de Taquara. Eles são lá de Taquara. E teve os irmãos que tinham, nós tínhamos um casal de visitante, né, irmão, lá em Taquara. E eu vi que durante a mensagem ele cutucava o irmão Maico, né, e a esposa dele, e cutucava assim enquanto eu pregava, porque a gente teve culto lá sexta agora. E eu deixei, né, a gente pregando ali, mas eu via a cena, né. E aí depois o Maico disse: não, o pastor, ele queria um tempo para fazer uma pergunta, né, porque a gente tem no grupo pequeno, né, os tempos ali para a gente bater um papo, mas como era culto, não teve esse tempo. E aí o irmão disse assim: mas na hora da palavra já foi respondido. Deus já respondeu, né? E eu senti assim Deus e percebi Deus realmente trazendo uma resposta para aquele casal. Então, quando você chega com a presença de Deus, Deus ele responde você.
Quem sabe esta noite é uma noite de resposta de Deus. Você veio para cá pensando, eu sou um nada, eu não posso nada, e Deus está dizendo, não. Você pode ser um nada para esse mundo. Você pode não ter muito estudo, nem muita oratória, nem muita técnica, e pensar que também nem pode ser um líder, mas o que acontece é que a fonte do poder não é você. A fonte do poder é o Espírito que está em você. Então, mesmo que você não saiba fazer, através de você, Deus vai fazer. Mesmo que você não tenha condição de fazer, através de você, Deus vai fazer. Deus vai fazer na nossa cidade, Deus vai fazer na nossa família, através de cada um de nós que temos a presença e o poder de Deus na nossa vida. Aleluia! Vai acontecer, está acontecendo. Tivemos muitos testemunhos já no início aqui, o pastor contando testemunho, os irmãos contando testemunho, antes de começar o culto, porque aonde nós nos reunimos há milagres. Aonde a gente vai tem milagre de Deus. Aleluia! Sexta tarde aqui nós tivemos uma celebração muito forte, né, irmão Francisco? Os irmãos estavam aqui à tarde. Resposta de Deus aqui na sexta-feira à tarde. Nós estamos vivendo milagres na nossa vida porque não é sobre nós podermos fazer alguma coisa, mas é sobre o poder que está em nós. Sobre o Santo Espírito que está em nós. Esse Espírito que a gente cantou aqui, Espírito Santo, meu amigo. Que a gente até mudou a letra, né? Porque essa letra diz, vem neste lugar, mas a gente cantou, está neste lugar. Está neste lugar e neste lugar. Aleluia. Esse poder para você chegar em casa hoje, irmão, e dizer, olha, esse problema não é maior que o poder que está em mim. Essa dificuldade não é maior que o poder que está em mim, porque em mim habita o Criador, o Pai, em mim habita a fonte de todo poder. Quantas vezes nós tentamos viver a nossa vida pela força do nosso braço? Quantas vezes nós tentamos vencer o pecado? Eu já contei para os irmãos, um dia um filho de um pastor me chamou, dizendo, olha pastor, não sei mais o que eu vou fazer, eu vou em retiro espiritual, eu faço campanha de libertação, já fiz cura interior, mas quando eu vou para o Instagram, bem assim ele me falou, quando eu vou para o Instagram mesmo, né, irmão? É um Instagram às vezes, né? Quando eu vou para o Instagram, eu caio no pecado. E eu não sei mais o que eu vou fazer, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu vou nessas cura interior, né? Que tem gente que já participou de uns 50 e nunca recebe a cura completa, porque a cura não é um evento, a cura é uma pessoa, é Jesus. Entenda que o que os cristãos transformam em evento, não é um evento, é Jesus. Não é uma campanha de cura, é Jesus que é a cura. E eu falei para ele, o primeiro passo é você parar de achar que é o teu braço que vai libertar você. E você descansar em Jesus. E quanto mais você se aprofundar em Jesus, menos você vai querer esse pecado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está lutando contra o pecado com a nossa força. E não é sobre a nossa força. É sobre o quanto a gente se entrega para Jesus. É sobre o quanto a gente está dizendo assim, Senhor, eu sou alvo do teu amor e eu quero cada vez mais conhecer ao Senhor. 1 João diz que nós somos aperfeiçoados no amor. Como que eu sou aperfeiçoado na minha técnica, no que eu faço? Não, é no amor. Quanto mais eu conheço quanto Ele me ama, o tamanho do amor de Deus, a profundidade, a largura, diz a palavra, né? Quanto mais eu conheço o amor de Deus, menos eu quero entristecê-lo. Eu não faço contra Deus as coisas porque eu tenho medo de Deus ou medo do inferno. Eu não faço porque eu não quero ofender alguém que me ama tanto. Você entende a diferença da religião e da palavra da graça de Deus? A religião diz, não faça, tenha medo, tem inferno, tem tribulação, tem aí, né, o diabo, tem os demônios. Mas a palavra de Deus diz, tem Deus que ama tanto você. Você tem um pai que ama você mais do que tudo, então olhe para o amor de Deus e diga, não é que eu não posso, é que eu não quero, porque eu sou muito amado. Eu sou muito amado. Fala isso, irmão, diga, eu sou muito amado. É por isso que Ele veio morar em você, não é porque a gente merece,
Eu sou tão bom, eu sou tão perfeito que Deus veio morar em mim. Não, eu sou tão amado que Deus veio morar em mim. Ele me ama tanto que Ele veio morar em mim. Aleluia! Zacarias, lá no Antigo Testamento, Zacarias 4:6, a palavra de Deus diz assim: não por força, nem por poder humano, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Não por força, nem por poder humano, mas pelo Espírito. Não por força que a gente vai evangelizar as pessoas. Não por poder humano que as pessoas vão conhecer a Jesus, mas pelo Espírito do Senhor. Intimidade com o Espírito Santo, nós vamos estar cada vez mais levando Cristo às outras pessoas. Então a fonte do poder é o Espírito. E qual é o propósito do poder? O texto diz: vocês vão receber poder quando receber o Espírito. É a fonte. Mas qual é o propósito desse poder? Para que poder? Para mim orar em línguas na igreja? O poder é para mim mostrar as minhas habilidades? Não, a Bíblia diz: vocês vão receber poder e vão ser. Vão receber para ser. Vão receber para ter? Não, vocês vão receber para ser. Vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre vocês. Mas é para vocês serem. Há um propósito no poder. Há um propósito. É para você ser. É para eu ser. É para a igreja ser o quê? Testemunhas. O texto diz: vocês vão receber poder para ser testemunha. Fala assim: eu sou testemunha. Estou pedindo, hoje eu estou pedindo para repetir bastante, né, irmãos? Mas é para a gente gravar nesse culto aqui. Para você gravar, dizer: olha, eu sou testemunha, eu sou amado de Deus, eu sou muito amado. Porque são coisas que nós temos que dizer para nós todos os dias. Eu tenho que levantar já dizendo: eu sou muito amado. Muito, não é só eu sou amado, eu sou muito amado. Muito, muito amado. E quanto mais eu me conheço, mais eu sei que eu sou muito amado. E agora a palavra de Deus diz: olha, você recebeu o Espírito. Você já recebeu o Espírito. Amém? Ele habita em você. Para ser testemunha. Testemunha do quê? O Senhor, a palavra de Deus diz, olha só o que diz, versículo 8, né, que nós estamos trabalhando: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, testemunhas de Jesus. Vocês vão testemunhar sobre Jesus. O poder não é para shows. O poder não é para status. Não parece às vezes que tem pastores que parece que são empresários, né? Quando você olha assim, o cara parece que é um empresário. E quer status. As pessoas na igreja às vezes querem isso. Mas o poder não é para status, é para ser testemunha de Jesus. É para mim estar conversando com o irmão Ivandires, testemunhando da glória de Jesus, do que Jesus fez na minha vida, está fazendo na minha vida, de quem é Jesus. É para mim estar conversando com a irmã Jacilene, testemunhando sobre Jesus. É para mim ser testemunha. O Espírito de Deus está sobre mim com o propósito de ser testemunha de Jesus. O poder não é para selfie também. Eu vou fazer uma selfie aqui, olha o que Deus está fazendo, amém, isso é bom. E a gente tem que divulgar o que Deus faz. Mas o poder não é para isso. É para ser testemunha. Se a selfie é só vaidade, irmão, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele veio na minha vida e na sua vida com um propósito de ser testemunhas da graça de Deus, do amor de Deus. Ontem eu falei sobre, para nós é muito comum aqui, a gente já ouviu bastante sobre isso, mas eu falei de 1 João que o Senhor, o amor de Deus nos dá confiança para o dia do juízo. As pessoas têm medo do juízo. O que não conhece a Jesus tem medo do juízo. Pode ver que as pessoas nem vão na igreja, mas ela diz assim: essas coisas estão acontecendo por causa do fim do mundo. Nos jornais, na internet, agora estava Irã e Israel em guerra.
E, nossa, os irmãos na internet dizendo, é a volta de Jesus, é o fim do mundo, O que não conhece a Jesus tem medo do juízo. E muitos crentes também têm medo do juízo, porque não se aprofundaram no amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que no amor de Deus eu estou em segurança para o dia do juízo. O dia do juízo não é temeroso para mim. O dia do juízo é confiança para mim. Chegou a hora, agora é vida eterna com Ele. Tem gente com medo, será que eu estou preparado? Irmão, será que você está preparado se Jesus vir amanhã? E os crentes ficam com medo. Você tem o Espírito, você já está preparado. Se Jesus vir amanhã, glória a Deus, irmão. Eu subo amanhã, acabou, passou minha passagem aqui, já eternamente com Ele, porque o propósito dele é estar para sempre comigo. Por isso Ele me salvou. Porque Ele me amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que quando eu creia, eu seja salvo. Salvo quer dizer eternamente com Ele, não é céu, é eternamente com o Pai. Eu e você. Nós, igreja, o Senhor, Ele quer eu e você para sempre com Ele. Olha como eu sou amado de Deus. E o Espírito é esse selo que confirma que eu e você somos amados de Deus. Nós testemunhamos o amor de Deus, a graça de Deus e não condenação. Nós não somos testemunhas de maldade, dizer, olha, Deus castiga você. Não, nós somos testemunhas do amor de Deus. Deus disciplina os seus filhos, isso é outra coisa. Deus disciplina, mas o Senhor, quando vê você caído, Ele quer levantar você, Ele quer ajudar você, Ele quer restaurar você, Ele quer olhar para você e dizer, olha, isso não é sua identidade, isso não é você, esse não é você. Você é o meu filho que é a imagem minha. Esse não é você. É isso que Deus faz. Porque Ele quer você para sempre com Ele. Nós somos testemunhas disso. Você está entendendo? O Espírito de Deus está em você para testemunhar isso para as pessoas. Seja testemunha para as pessoas disso, da graça de Jesus. Seja testemunha da cruz de Jesus. Olha, a obra foi feita, tudo está feito. Você está abençoado. Seja testemunha da cruz. Testemunhe sobre a obra consumada de Jesus. Testemunhe que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Testemunhe isso. Testemunhe que Jesus é bom. Testemunhe para os seus amigos que a obra da cruz foi porque Ele amou eu e você, que era para ser o meu sangue sendo vertido lá, mas Ele me substituiu. Que era para ser a minha carne sendo rasgada lá, mas Ele me substituiu. Testemunhe para a sua família. E diga, o Senhor já levou na cruz os seus pecados, porque Ele ama você. Ele ama você. O Espírito que está em nós é testemunhas, Ele quer que eu e você testemunhemos disso. Tem gente que quer poder, mas não quer testemunhar. Você recebeu poder para testemunhar, você recebeu o Espírito para testemunhar. Quero fogo, quero um sapatinho de fogo, eu quero ir para vigílias para sapatear no fogo, eu quero ir para conferência para sapatear no fogo. Quero fogo, mas não quero compromisso de ser uma testemunha. Nós somos testemunhas. Tem gente que quer a emoção, mas foge da missão. Tudo isso é bom o poder, é bom o fogo, é bom a emoção, tudo isso é bom, mas há também na nossa vida um compromisso de testemunhar. Nós temos esse compromisso, e não é só emoção, nós temos uma missão. Se nós chegar aqui e chorarmos, tudo isso é bom, e a gente falar em línguas, tudo isso é bom, mas nós temos uma missão quando a gente sai daqui, de testemunhar. Eu vi que chegou vizinhos novos, né? E eu pensei, já vou ali ver com os irmãos. Fui ali, já dei boas-vindas, sejam muito bem-vindos e tal.
E a irmã disse assim: eu tive aí um tempo atrás no culto, e eu vou aí de novo. E falou agora antes do culto. Porque a nossa missão nessa terra é testemunhar. Jesus te quer. Tem que dizer para os seus amigos: Jesus te quer. Eles vão dizer: mas assim como eu sou, exatamente assim. Ele quer você. Tem que dizer para aqueles que estão sem tempo e correndo de um lado para o outro, tem que dizer: Jesus te quer. Mas eu não tenho tempo, mas Ele quer organizar a tua vida. Testemunhe. Ontem, no dia dos LGBT, QP, não me lembro agora tudo, irmãos, me perdoe porque eu esqueço toda a sigla, né? Mas eu fiz um post acolhendo essas pessoas, a família, acolhendo a todos, porque essa é a igreja de Jesus. E o post alcançou um monte de pessoas, de jovens, de famílias. Graças a Deus, nós evangelizamos, nós levamos o amor de Deus para eles. Recebemos um áudio também de um obreiro, né? Uma igreja lá de São Paulo que tem contato com a gente. E agradecendo a Deus pela vida da nossa igreja no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso papel. Não importa qual é o ambiente, se é um ambiente físico, se é um ambiente online, não importa. Se é o nosso trabalho, se é na escola, ali nós somos testemunhas. Se eles pensarem assim: olha, hoje eu queria encontrar Jesus, eles têm que dar de cara com você. Hoje eu quero encontrar Jesus. A pessoa está indo, quem sabe, tirar a vida dela. E ela pensando: olha, hoje eu queria uma resposta de Deus. E ela te encontra na rua, tropeça em você. E ela vai perceber que ela teve um encontro com Jesus. Nós somos o Cristo hoje. Nós somos Jesus hoje. Não é o que diz em 1 João 4? Diz assim: neste mundo nós somos como Ele. Neste mundo nós somos como Ele. Nesse mundo nós amamos como Ele. Nesse mundo nós perdoamos como Ele. Nesse mundo nós acolhemos como Ele. Nesse mundo nós operamos maravilhas como Ele. Nesse mundo nós levamos as pessoas a Deus como Ele. Olha a obra do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. O Espírito, ele vem para capacitar eu e você a viver e a falar de Jesus. Essa é a capacitação do Espírito. Mesmo quando é difícil de falar, o Espírito Santo nos dá uma saída, abre uma porta. E olha, o Espírito de Deus vai abrir muitas portas para você, porque hoje você está sabendo que é uma missão sua. Ele vai começar a abrir porta, teu vizinho vai chamar, teu amigo vai chamar, teu colega no trabalho vai chamar. Porque ele vai encontrar em você Cristo. Você pode estar pensando aqui: pastor, mas eu sou cheio de defeitos, eu preciso consertar isso, consertar aquilo. Meu irmão, você só precisa crer e deixar que o Espírito flua através de você, porque querendo você, aceitando ou não, ainda com dúvidas ou não, a verdade é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós para levar as pessoas a Deus. Mesmo que você não esteja entendendo agora e nem acreditando, porque a palavra de Deus, ela é tão boa que muitas pessoas dizem: mas é bom demais para ser verdade, né? É bom demais para ser verdade. Deus, que criou os céus e a terra, em 6 dias habita em mim. Sim, imagina o que Ele pode criar através de você. Imagina quanta vida Ele pode criar através de você. Imagina quanta coisa Ele pode gerar através de você. O Deus que criou o mundo se diminuiu para estar dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos os pés, as mãos, nós somos o Cristo, irmãos. Testemunho de Jesus. Aleluia! Aleluia! Às vezes não é um ambiente propício para falar de Jesus, mas não precisa ser. Vai acontecer alguma coisa ali que Deus vai dar para você um escape para falar do amor dele. E nós falamos aqui a fonte do poder. Nós falamos do propósito do poder. Mas agora nós vamos falar sobre o alcance do poder. Até onde vai esse poder? E o texto diz assim: de Jerusalém até os confins da terra. Na verdade, o texto diz mais, né? Ele diz assim: Judeia, Samaria. O texto fala de alguns lugares.
O texto fala de alguns lugares para aqueles homens que estavam ali naquele momento. Mas para nós, hoje, nós temos outro contexto. A nossa Judeia não é a Judeia deles. A nossa Jerusalém não é a Jerusalém deles. E os confins da terra deles também não é os nossos confins da terra. Nós temos hoje um poder de alcance. Até mesmo pelo entendimento e pela maneira que está o mundo hoje, até mesmo maior do que eles. O poder de alcance que nós temos, ou o alcance do poder, e Jesus ele dá como um mapa para aqueles irmãos, né? Vocês vão da Judeia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. O que o Espírito de Deus vai fazer através de vocês vai ser de curto alcance, mas também de longo alcance. Ele vai fazer perto de vocês, mas vai fazer longe de vocês também. Aleluia. Não, irmão, você não entendeu. O poder e o Deus que habita em você, Ele faz através de você, perto de você, e faz através de você, longe de você. Ele faz sim aos seus arredores, mas Ele faz também longe de você. Você que não sabe, mas um dia você vai saber, quem sabe, você nem sabe que Deus te usou para fazer alguma coisa na vida de alguém. Que você foi um canal de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Você não sabe, mas você foi. E você é. E você vai ser ainda. Você vai transformar. Os jovens da nossa igreja vão ser canal de Deus para transformar a vida de outros jovens. Os homens da nossa igreja vão levar Jesus e transformar a vida de outros homens. E as mulheres da nossa igreja vão levar Jesus e transformar a vida de outras mulheres. Aleluia! Que nós temos o Espírito Santo em nós. Talvez a sua Jerusalém seja a sua família. Pertinho de você, os que mais estão perto de você. Quem sabe a sua Samaria pode ser aquele vizinho que está precisando de Jesus. E aquele vizinho difícil às vezes. Quem sabe ali é a sua Samaria. Por isso que a Samaria deles não é a nossa. Quem sabe para você e para mim, a nossa Jerusalém, a nossa família, a nossa Samaria é os nossos vizinhos. E os confins da terra. Os confins da terra pode ser até o que nós estamos falando aqui há poucos dias sobre evangelizar nas redes sociais. Se você olhar o site da nossa igreja, se você olhar as redes sociais da nossa igreja, ali no insights que tem, você vai ver que tem pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, pessoas de várias partes do mundo que assistem, que leem e que veem o que a gente posta. Porque o nosso alcance também é nos confins da terra. A palavra de Deus chegando aonde a gente nem imagina. O poder do Espírito Santo, ele expande o nosso coração. Ele expande a nossa vida, expande o nosso olhar. Ele multiplica a nossa maneira de ver. Ele multiplica a nossa voz, expande a nossa voz. Você fala num grupo pequeno para 5 pessoas. Aquelas 5 pessoas falam para mais 15. Você fala para algumas pessoas ali no grupo pequeno, dá um testemunho ali. Mas aquele testemunho que você dá no grupo pequeno, o outro irmão conta no trabalho amanhã, o outro irmão conta para a família. São 5 pessoas na família que ouviram o testemunho, mais pessoas no trabalho que ouviram o testemunho. E a gente vai expandindo cada vez mais a palavra de Deus. O livro de Atos é uma continuação da história de Jesus, né? É Atos dos Apóstolos, que na verdade a maioria de nós concorda que é Atos do Espírito Santo o nome do livro, né? E não Atos dos Apóstolos. Mas o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque todo o livro de Atos, quem conduz é o Espírito. Ele enche, ele vem, ele desce, ele faz deles missionários, ele conduz a igreja, ele conduz a igreja para formar outras pessoas para servirem na igreja. É o livro do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. E ela é a continuação da história de Jesus. E não terminou em Atos, porque a história continua. A história continua, amém, irmãos? Atos continua. Paulo não está mais entre nós, nem Pedro, e nenhum desses homens que está na história de Atos dos Apóstolos. Mas nós estamos aqui. A história continua. Aleluia. O próximo capítulo de Atos
vai acontecer no teu grupo pequeno. O próximo capítulo de Atos vai acontecer na nossa igreja. Nós estamos escrevendo o próximo capítulo do Atos dos Apóstolos, mas do Atos do Espírito Santo. É nós que estamos escrevendo. Aleluia. Vai acontecer, quem sabe, com a tua família. Olha, depois de um grupo pequeno, cheguei em casa, testemunhei para minha família e todos creram. Cheguei no meu trabalho e testemunhei o que Deus tem feito, a palavra da graça de Deus, o que tem acontecido, e os meus colegas creram. Nós estamos escrevendo. Aleluia. Na verdade, o Espírito está escrevendo. Nós estamos obedecendo o Espírito Santo. Essa é a vida do Espírito em nós. É a continuação da história de Jesus. Só que agora é através de nós. Gente como eu e você, que às vezes está fraca. Já pensou, irmãos? O Espírito Santo usa a gente que às vezes está fraca, desanimada, e que pensa que nem vai passar aquela semana. O Espírito Santo usa a gente assim, usa nós. Gente que está sem saber o que fazer, e agora? O Espírito Santo usa a gente que está assim, olha, nós temos ainda o contador e não sei mais o que para pagar até o final do mês. O Espírito Santo usa a gente assim. O Espírito Santo usa uma igreja assim. Gente que às vezes está fraca. Gente que erra. Quem não erra, levanta a mão. Oh, glória a Deus. Eu achei que ia dizer assim, Jesus, faça subir. Leva do nosso meio. Não somos merecedores de ter esse irmão aqui, né? Espírito Santo usa a gente que erra. Meu irmão, eu tenho falado, eu falei já, conversando com o irmão Francisco, conversando com alguns irmãos, eu disse o seguinte, olha, Deus usou pessoas que até aqueles que não ajudam, eles ajudam. Quem não ajuda a gente, às vezes ajuda a gente, você sabia? Você fica bravo assim, fulano não me ajuda no pequeno grupo, mas ele ajuda você. Como que ele ajuda? Ele faz você, às vezes, ver outra pessoa. Quem não ajudou, desperta outro. Você não ajuda, o Senhor vai levantar outro para ajudar. Quem não ajuda, está ajudando a gente a ver quem a palavra de Deus diz, né, que é importante que tenha no nosso meio, às vezes, algumas coisas assim para ver aqueles que são da fé, aqueles que não são. Isso é importante. O Espírito Santo usa como quer você, meu irmão. Você que está aqui, irmã, não importa a sua idade, irmã. As irmãs aqui de mais idade, não importa. Você tem 70, 80, 90 anos. De 90 anos acho que não tem, né, irmãos? Ainda. Mas nós vamos ter. Você que tem 80 vai estar aqui nos cultos com 90, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem força, tem às vezes amém. Estamos aqui. Glória a Deus. Deus usa a gente. Deus usa os adolescentes da nossa igreja. Você que olha para os seus filhos, às vezes para os jovens aqui, diz, esses jovens não têm futuro. Deus está usando eles. Usando no grupo pequeno, usando na igreja. Irmãos, nós somos canais de Deus. Deus usa gente fraca, gente que erra, gente que tem medo. Você teve algum medo esse mês? Eu tive vários. Vários medos. 28 e 29, então dá uns medos também. Vários medos, mas Deus usa gente que tem seus medos, não são dominados por Ele. Chega o medo e o Espírito Santo vem aqui, porque o perfeito amor expulsa o medo, né? Você está vivendo no amor de Deus e sabe que essa palavra expulsa o medo lá de 1 João, que o perfeito amor expulsa todo medo, é a mesma palavra usada quando Jesus expulsava demônio. Você sabia disso? É a mesma palavra, se expulsa todo medo, é a mesma palavra que se usa para dizer expulsava demônios, que Jesus expulsou o demônio. Sabe o que quer dizer? Que quando nós estamos no amor de Deus, o Senhor, com o seu amor, expulsa, Ele tira de nós o que está tirando a nossa paz. E todos aqueles que Jesus expulsava os demônios saíam com esperança, com alegria. Eles saíam com uma nova perspectiva de vida. Quando vem o medo, o perfeito amor expulsa o medo
e nós nos enchemos de esperança, de expectativa, de nova vida, porque tem dentro de nós o perfeito amor que é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, irmão, se você puder, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos testemunhar do amor de Deus, vamos testemunhar da graça de Deus. Você é uma testemunha. Homem que está aqui, você é testemunha de Deus. Mulher que está aqui, você é uma testemunha do Senhor. Irmãos e irmãs, nós somos testemunhas do Senhor. Glória a Deus. Por um momento, se você puder fechar os teus olhos. Aleluia. Você que ora em línguas aí no teu lugar, pode orar em línguas. Está aí no teu lugar. Se você está cansado, meu irmão, se você está frustrado, minha irmã, se você se sente incapaz, se você olha para a sua vida e diz, eu não consigo avançar, Jesus hoje está falando com você no teu coração e dizendo, você recebeu poder, desceu sobre você o Espírito Santo. Não é sobre o quanto você consegue, é sobre o quanto o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Hoje, meu irmão, minha irmã, você pode parar de tentar sozinho. Hoje você pode começar a viver o poder do Espírito de Deus na sua vida. Que Ele flua através de você, que Ele se mova através de você. Através da sua vida você vai presenciar o que Deus vai fazer na vida de família.